Você tem sangramentos vaginais mais intensos? Ou está na menopausa e teve um sangramento? Fez um ultrassom e descobriu um pólipo no útero? Tem medo desse pólipo virar câncer? Então preste atenção nesse vídeo que é disso que eu vou falar, pólipo uterino. O pólipo uterino é muito comum nas mulheres. Estima-se que cerca de 6 a 13% das mulheres têm pólipos uterinos, sendo mais comuns na menopausa. Em adolescentes são raros. Mas o que é um pólipo? Pólipo é uma pequena elevação na parede interna do útero, formando uma protuberância. Isso acontece porque as células dessa região passam a se multiplicar mais do que as outras ao redor e assim ficam aglomeradas no mesmo local. Ele pode estar localizado no endométrio, que é a camada mais interna do útero e que descama no período menstrual, chamados então de pólipos endometriais. Pode estar também na porção final do útero, dentro do colo do útero, chamado de pólipo endocervical. Os pólipos podem ser bem pequenos, do tamanho de um grão de arroz, ou maiores, até o tamanho de uma bolinha de ping-pong, por exemplo. Então, quando desconfiar que você está com pólipo uterino? Quais são os sintomas? Muitas vezes, os pólipos não têm sintomas, encontrados como achado incidental em algum exame feito por rotina ou por outro motivo, como em ultrassons transvaginais, por exemplo. Quando tem sintomas, no geral, são relacionados a mudanças no padrão do sangramento vaginal, por se localizarem naquela camada interna do útero, que é a que descama no período menstrual. Esses sintomas são sangramento fora do período menstrual entre as menstruações. Geralmente um sangramento tipo escape, borra de café, mas pode ter um fluxo maior também. Menstruação com fluxo aumentado e duração mais prolongada. Sangramento durante ou após relações sexuais. Sangramento pós-menopausa. E por último, dificuldade para engravidar. Se você tiver esses sintomas, você deve procurar um médico para a correta avaliação. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico pode ser feito basicamente por 3 maneiras. Primeiro, pelo exame físico ginecológico. Se for um pólipo endocervical ou um pólipo endometrial que passou por dentro do colo do útero, muitas vezes, ao colocarmos aquele aparelho chamado espéculo dentro da vagina, conseguimos visualizar um pólipo no colo do útero. Segundo, exames de imagem, como ultrassom transvaginal ou ressonância magnética de pelve. Terceiro, histeroscopia diagnóstica. Esse exame consiste em colocar uma fina câmera dentro do útero, entrando por via vaginal, pelo colo do útero, e olhando lá dentro da cavidade endometrial. Conseguimos visualizar o pólipo e até fazer a biópsia se for necessário. Pronto, descobri esse pólipo, e agora? O pólipo pode ser um câncer? Os pólipos podem sim ser um câncer ou uma lesão pré-câncer, mas acho importante reforçar que na grande maioria das vezes ele não é um câncer. Em cerca de 3 a 5% podem ser malignos, e esse risco acaba sendo maior em mulheres menopausadas, mulheres com sintomas de sangramentos, em uso de tamoxifeno ou em pólipos grandes. E como vou saber se esse pólipo é um câncer ou pré-câncer? Conseguimos ter essa certeza somente realizando a sua retirada e fazendo uma análise, uma biópsia desse pólipo. Aqui já entramos no tratamento do pólipo, que pode servir tanto para realizar essa análise quanto para tratar efetivamente essa doença. Como é o tratamento dos pólipos uterinos então? Para se retirar o pólipo endometrial, o recomendado é uma cirurgia chamada histeroscopia cirúrgica. Ela é realizada com anestesia. Entra-se com um aparelho mais grosso, com uma câmera através do colo do útero e se visualiza a camada de dentro do útero, o endométrio. Se identifica o pólipo e ele é retirado através de uma ressecção com um outro dispositivo que entra nesse mesmo aparelho que está a câmera. Esse material é encaminhado então ao patologista, que é o médico que vai avaliar esse pólipo para ver se tem alguma lesão pré-câncer ou câncer. Mas precisamos fazer essa histeroscopia cirúrgica em todos os casos? Não. A depender dos seus sintomas, fatores de risco e tamanho do pólipo, pode-se, em alguns casos, optar por acompanhar esse pólipo. Em algumas mulheres, o pólipo pode se resolver sozinho, mas isso deve ser individualizado e discutido com o seu médico. Para os pólipos endocervicais, visíveis no exame físico ginecológico, geralmente conseguimos retirá-los no próprio consultório mesmo. Na maioria das vezes, a retirada do pólipo feita para a biópsia já é o tratamento. Em alguns casos de câncer de endométrio, outros tratamentos complementares como cirurgia, quimioterapia e radioterapia podem ser indicados. Temos um vídeo aqui no canal sobre câncer de endométrio, se você quiser assistir. Em todos os casos, quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Daí a importância dos exames de rotina e de procurar o médico o quanto antes. A medicina não sabe ao certo o que causa os pólipos. Fatores genéticos e hormonais provavelmente estão envolvidos. Isso significa que todas as mulheres devem ficar atentas a esse problema. Algumas devem ter atenção especial, a depender da presença de fatores que indicam que elas têm maior chance de ter esse problema. E que fatores são esses? Está na menopausa ou naquele período chamado climatério, próximo à menopausa. Obesidade, uso de medicações como tamoxifeno, realizar reposição hormonal na pós-menopausa. Fique atenta a esse problema. Faça os exames de rotina e, na presença de qualquer sintoma, procure um médico, de preferência um ginecologista. Se você tem ou já teve um pólipo, deixe seu comentário aqui.
Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, Educação em Saúde. Trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor.